Oi, boa tarde. Eu sou a Cris Nalmoves, diretora da Cosmo. A gente está aqui hoje numa tarde super especial, fazendo um dia todo de conversas sobre câncer de mama, nesse Outubro Rosa. Então, hoje a gente está agora no live que é da Cosmo. Você pode mandar perguntas, a gente tem aí no nosso Facebook tudo que tira todas as suas dúvidas. A gente vai falar hoje com a doutora Carol Ambrogini, que é nossa colunista, e que vai contar um pouquinho para a gente. Enfim, a gente ficou muito curiosa sobre esse assunto, sobre a queda da libido durante o tratamento de câncer, a descoberta do câncer, enfim, a gente queria entender o quanto ele é fisiológico, o quanto ele é psicológico, enfim, todas as perguntas que acho que a gente tem que tirar, até para tirar todo o estigma que essa doença tem. Doutora Carol, boa tarde. Olá, a Bárbara está aqui com a gente hoje, fazendo esse live junto. Bárbara, redatora-chefe da Cosmo. Temos perguntas que vocês vão mandar ao vivo, eu vou fazer todas para a Carol também. Tá, vamos lá. Carol, a gente foi fazer aqui uma liçãozinha de casa que fala que uma pesquisa realizada na Austrália e publicada no Journal of Sexual Medicine, 70% das pacientes têm problema na vida sexual nesse período. O que você acha que a gente consegue, a gente consegue dizer que perder o desejo é comum durante a quimioterapia ou isso é psicológico, isso é mais físico? Como é que é isso? É um misto de coisas, né, Cris? O câncer de mama, ele toca num ponto muito importante da sexualidade, que são as mamas, que são um importante órgão de erotização da mulher, né? Pelas mamas que muitas vezes ela se define como mulher. Quando ela quer seduzir, ela usa um decote, né? É um órgão importante na excitação. Então, o câncer de mama, ele tem aspectos muito importantes na autoimagem da mulher, né? De perder um órgão que é um órgão sexual, principalmente quando o diagnóstico é mais tardio, né? E tem que se fazer a mastectomia, que é a retirada total das mamas. Então, por isso que a gente insiste tanto em se fazer mamografias preventivas, etc. Porque quando você descobre a doença no começo, ela é tratável e você preserva a mama, né? E aí depois vem o diagnóstico, o medo, né? Se vai morrer, se não vai, se vai ter que fazer cabo, o cabelo vai cair, se não vai. E aí vem, se houver a necessidade de fazer a quimioterapia, nem sempre, né? Quando é diagnosticado precocemente, muitas vezes não precisa fazer a quimioterapia. Mas na vigência da quimioterapia, realmente existe ali uma componente físico, né? A pessoa fica mais cansada, é como se a energia dela se esvaísse, né? Então, tem esse aspecto físico e muitas medicações que a gente usa para a recorrência do câncer de mama são anti-hormônios. Então, o câncer de mama, ele se alimenta de estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, muitas vezes a gente precisa usar medicações anti-hormônios. E isso pode afetar a sexualidade. Cara, tem uma pergunta que eu tenho reparado, eu acho que até a gente fez nessa edição de outubro, que chega nas bancas a semana que vem, tem um depoimento da Lúcia, que, enfim, é uma designer jovem. Câncer de mama, ele está acontecendo entre os mais jovens? Eu tenho reparado em mulheres cada vez mais jovens, e pensando, eu tenho 39 anos, a mamografia entrou na minha rotina, agora direto, assim, antes acho que a partir dos 36 anos eu tenho feito mamografias recorrentes, então tem algum estudo que diz isso, de mulheres mais jovens? A gente tem percebido isso mesmo, assim, a explicação que se tem é pela mudança dos hábitos de vida, né? Então a gente sabe que o câncer de mama, ele se alimenta de hormônio. Só que a gordura é uma importante fonte de hormônios, ela faz hormônios. Então, se a mulher está sedentária, se ela ingere uma grande quantidade de gorduras na sua alimentação, industrializados, né, ela pratica menos esporte, então isso tem surgido mais casos de câncer. Os males da vida moderna, assim. Exatamente, ele está relacionado com os hábitos da mulher. E de uma forma mais prática, quais são os sintomas que acabam acabando um pouco, diminuindo um pouco a sexualidade, a libido da mulher? A gente tinha falado sobre a lubrificação, né? Sim. Que é uma das coisas que acaba prejudicada, né? Então, se a mulher ela é jovem e tem o câncer de mama, muitas vezes ela vai ter que usar substâncias anti-hormônio para que se previna a recorrência. Então, ela vai ficar usando praticamente 10 anos.
né? Bastante tempo. Bastante. E as mulheres que já passaram da menopausa, elas não podem fazer reposição hormonal. Entendeu? Que é uma coisa que mexe ali com a lubrificação. Então, muitas mulheres se referem, além da diminuição da libido, a dificuldade de lubrificação, passam a ter dor na relação sexual, e aí isso afeta a libido, porque aí eu vou começar a ter relação, aí vai doer, eu não quero ter de novo. Sim, já dá até aquela preguiça, né? Exatamente. Como é que vai te motivar se não tá legal? Se não tá legal. Né? Então, hoje as mulheres podem usar os lubrificantes, assim, sem problema nenhum. A gente tem prescrito muito óleo de coco como uma alternativa. Mais natural. Mais natural, como uma alternativa do lubrificante, porque ele acaba secando muitas vezes na hora da relação. Então, o óleo de coco, se a pessoa não se importar com o cheiro, né, de coco, ele tem esse papel que ele hidrata mais e não seca. Gente, não, o óleo de coco é bom, já passa no cabelo, Ótimo, já passa na né? pele, já hidrata Resulta tudo, gente, já faz um bem bolado ali. E existem também os hidratantes vaginais que a mulher usa de forma constante, não na hora que ela vai transar, mas ela usa umas 2, 3 vezes por semana, que eles hidratam a pele a mucosa vaginal. E existem hoje estudos que mostram confiança no uso de estrogênio tópico, né, em mulheres com câncer de mama. Então, alguns tipos de cremes com estrogênio podem ser liberados para essas mulheres. São alguns, Carol? Não é tudo, Não isso? são todos. Em geral, são estrogênios que não são absorvidos. Entendi. Agem só localmente. E que daí não tem esse perigo de alimentar Não tem esse perigo de ter essa passagem sanguínea, né? E, Carol, como é que a gente divide isso com o parceiro, com a parceira, enfim, com quem você tiver ali, para junto conseguir criar um clima? Porque óbvio que quando a gente está aqui falando sobre isso, é importante só a gente falar que, assim, óbvio que sexo é um treco super importante na vida e é parte muito importante da vida, parte da gente estar viva tem a ver com sexo, né? Porque alguém fez sexo. Porque alguém fez sexo, inclusive. Mas acho que é importante a gente falar das coisas que acho que... Né? E acho que para uma vida equilibrada e também para trazer muito uma sensação de normalidade na vida, né? Assim, de que o mundo não parou completamente, porque é meio a sensação que acho que acontece com quem está com uma doença super séria como câncer, que é... A vida vira sobre aquilo, né? Assim, tudo em função daquilo. É 1001 consultas, 1001 exames, sessão de quimioterapia, parece que fica tudo ali. É só esse o assunto, né? E só esse o assunto. Então, quanto mais o casal conversa, né? Porque às vezes o parceiro também, ele tem a dificuldade de chegar na mulher, falar, porque ele não sabe como que ela está se sentindo. Muitas vezes ele não quer ser invasivo. Claro. Então ele se distancia. Aí a mulher entende que aquilo, ele está se distanciando porque ele está me achando feia. Aí porque eu engordei por causa da quimioterapia. Porque eu estou sem cabelo. E aí eles não se conversam e o abismo vai cada vez se ampliando, né? Então, a melhor forma é conversar. Conversa sobre sexo. Não estou com muita libido agora, mas quem sabe se a gente assistir um filminho? A coisa não volta, esquenta, né? Porque a gente tem que pensar que a sexualidade, ela não é só hormônio. O hormônio é uma pequena parte da sexualidade. É que muitas mulheres gostam tanto de colocar a culpa nos hormônios, sabe? Mas, na verdade, quando a gente tem uma conduta mais ativa com relação à nossa sexualidade, ela vem, porque a sexualidade está aqui na cabeça. Acho que tem a ver uma das perguntas que a gente recebeu aqui da Rafaela, que é, então, sexo durante a quimioterapia está liberado? Está liberado. E é preciso ter algum tipo de cuidado extra? Não. Não, se a pessoa está se sentindo bem, se ela está disposta, o sexo está liberado, com certeza. Carol, vou fazer uma pergunta ignorante, tá? Talvez seja uma pergunta estúpida. É possível ficar grávida durante o tratamento? Você está ali fazendo quimioterapia, enfim, conseguiu. É possível engravidar? Então, é uma coisa que você tem que prevenir? Tem que prevenir. Você tem que prevenir durante esse período. Eu acho que é importante falar isso, porque eu não sei se sei lá, eu pelo menos fico... Enfim, a gente não sabe sobre essas coisas. Mas aí anticoncepcional pode tomar ou aí tem que usar a camisinha? Então, quando é uma mulher jovem, né, e ela está com o diagnóstico de câncer de mama, aí é importante avaliar a prole. Se ela já tem prole constituída, né, se ela já tem os filhos da vida que ela quer, então vamos partir para um DIU, laqueadura, vasectomia, coisas não hormonais. Tá? Se é uma mulher que ela não tem ainda a quantidade de filhos que ela quer, a gente muitas vezes tem que se estudar caso a caso, né?
mas a possibilidade de congelamento de óvulos. Né? Isso é importante falar, porque a medicina avançou, graças a Deus, e muitas vezes isso é possível, né? Estimular e, enfim... Antes da químio, né, Carol? Da químio. Assim que descobre o diagnóstico. Assim que descobre, faz uma coisa rápida, um ciclo rápido e estimula, congela óvulos, se for possível, né? Mas se ela ainda não tem, ou se ela não tem essa possibilidade, né, não é uma coisa acessível para todas as mulheres, enfim, é importante falar, ela pode usar aí um método como um preservativo, o DIU, que ela, depois de passar da quimioterapia, ela pode remover aquilo, porque se ela engravida com a quimioterapia, ela tem que interromper a quimioterapia. Então, porque tem que esperar 9 meses. Isso, porque os agentes fazem e mal. às vezes, para quem está numa quimioterapia, 9 meses é um tempo importante. Exato. Né? Crucial, né? Às vezes. É um tempo que faz toda a diferença no tratamento. Exatamente, exatamente. E, Carol, quando a gente fala, quando a paciente chega, né, enfim, no consultório e tal, como é que dá pra gente falar sobre autoestima para uma mulher que está ali se sentindo doente, assustada e com aquela coisa de por que comigo, né? Eu acho que são as fases né? Tem a negação, tem a raiva, e isso tudo passa na cabeça do paciente que tem câncer. Mas eu acho que é isso que a gente falou, vamos normatizar, vamos tentar levar a vida, né, sair para jantar, fazer coisas que habitualmente você faz, se você tem um trabalho. O ideal é que você consiga manter o seu trabalho, se manter ativa, né? Se for possível praticar exercício, pratique. Se não for, faça uma yoga. Mas, assim, tenta se manter o mais normal da sua vida. E na hora do diagnóstico, eu acho que acaba vem um bombardeio de informações de como lidar com essa doença, com esse tratamento. E acho que muitas vezes, pelo que eu li, a sexualidade vai ficando em segundo plano. Isso, vai. Que perguntas a gente pode fazer ali no consultório, a paciente pode fazer no consultório para o médico? Que tipo de diálogo tem que ter sobre esse assunto? É importante trazer esse assunto também? É importante trazer esse assunto, é importante conversar. Muitos médicos, eu sei que não tocam no assunto sexualidade, né? Muitos médicos só falam do câncer. Né? Porque o seu câncer, porque o seu problema, porque você não pode isso, porque você não pode aquilo. Mas não é o câncer, é a pessoa que tem câncer. Né? Então, essa visão global do indivíduo é fundamental para que ele possa ter a sua vida normal, para que ele tenha pelo menos um pouco de prazer. Né? O sexo está muito ligado a prazer, né? Está muito ligado à satisfação. Ainda mais uma fase que deve ser que é muito difícil com uma doença dessas, ter um prazer ali, um momento de prazer. Exato. Até é bom para te ficar mais leve, enfrentar até o problema, né? Quando o sexo gera cumplicidade com seu parceiro, então você tem ali um momento de intimidade, de diálogo, em que é gostoso. Né? É um momento bom de vocês. Sai para jantar, vem um filminho para atiçar as ideias. Eu sempre gosto dos filmes, né? Ou ler um conto erótico, porque isso ajuda muito. Eu falo para a mulher que tem câncer, né? Ou que já teve um histórico de câncer de mama. Você não pode mais contar com seus hormônios, mas o hormônio é uma pequena parte. Vamos ativar a sua cabeça. E funciona super bem. Tem mais uma pergunta aqui da Claudete. Aliás, desculpa te cortar. Não, desculpa te cortar. Só ia falar isso. Meninas, mandem perguntas. A Carol vai ficar aqui com a gente mais 10 minutos. E depois, enfim, a Carol pode responder as perguntas. Vocês sabem que ela responde, ela tem uma coluna na Cosmo todo mês, que vocês mandam perguntas. Carol está sempre aqui para tirar as nossas dúvidas, das mais simples às mais complexas. Mandem as suas, por favor. Desculpa. Vou juntar duas perguntas aqui, a da Claudete com a da Rafaela. A Claudete perguntou se ela retirar toda a mama, o mamilo sai também. E a Rafaela perguntou se retirar a mama, ela perde a sensibilidade dos mamilos? Na região? Na região. Sim, a mastectomia envolve a retirada dos mamilos. E aí, como é que fica a sensibilidade? Não tem sensibilidade mais. Aí tem a possibilidade de fazer uma reconstrução, né? Mas o mamilo, ele não é preservado e existem se não me engano, alguns tatuadores que trabalham refazendo a pigmentação para ficar semelhante ao mamilo normal, mas não tem sensibilidade mais. Aí tem que explorar outras partes do corpo. Mamilo. O outro, não é? Tem dois. Tem dois. Bom é que vem dois. Mas também outras partes do corpo, né? Vai ter que começar a procurar outras formas de estimular. Então. Exatamente. Então, a reconstrução, bem que você falou nisso, a reconstrução da mama é muito importante para a sexualidade.
né? Então, a reconstrução, ela é possível. Muitas vezes se coloca, às vezes não dá para colocar logo a prótese de silicone, né, no local, mas pode ser colocado um expansor e num segundo tempo se faz a reconstrução mamária. Então, a reconstrução, ela é garantida pelo SUS, tá? É garantida pelos planos de saúde, é um direito da paciente que tem câncer. Tá? E, Carol, a gente tem, isso que eu estava te perguntando, essa coisa da vida moderna e tal, e aí é uma pergunta bem da básica também, a partir de quantos anos a gente tem que botar na nossa rotina a mamografia, então, ultrassom de mamas, enfim? Exato. O Outubro Rosa, eu acho que ele vem para falar de reforçar a prevenção, né? Porque quando a gente diagnostica a doença no início, ela é perfeitamente tratável, não vão ter nenhuma dessas sequelas que nós estamos falando aqui. Sim. Né? Tem 95% de chance de cura. Números são bem altos. São bem altos, exatamente. Então, a mamografia, ela deve ser feita em pacientes que são de baixo risco, tá? Que não tem... vamos falar dos riscos, porque daí fica mais fácil dela entender, né? Então, os riscos para o câncer de mama são parentes de primeiro grau, então, mãe ou irmã, tá? Geralmente da linhagem da mãe, que tiveram câncer antes da menopausa. Cânceres então, em geral, câncer não? de mama. De mama, exclusivamente. Antes da menopausa. Então, é um ponto clássico aí, uma personagem clássica é a Angelina Jolie, né? Que ela teve a avó e a mãe com câncer de mama precocemente. E aí ela até fez aquela cirurgia preventiva. Porque ela tem uma mutação de um gene que se chama BRCA1, que pode ser pesquisado nessas pacientes que têm esses antecedentes fortes. Tá? Então, essas mulheres que têm esses antecedentes, ou que tiveram câncer de mama na família, assim, mas de parentes de primeiro grau, né? Mesmo na pós-menopausa, elas devem iniciar o rastreamento com mamografia 5 anos antes da média, por volta aí dos 35, tá? Mulheres que não têm esse antecedente familiar, né? O mais importante é o antecedente familiar. Mas, assim, alguns fatores de risco também são importantes, como não ter tido filhos, né? As gravidezes protegem contra o câncer de mama. Não ter amamentado também, né, é um fator de risco. Mas não é um fator de risco tão preponderante, tá? Esse antecedente familiar é que é o mais importante. Mulheres obesas, que não praticam atividade física, né? Mas, em geral, essas mulheres que têm esse fator de risco mais importante, elas começam um rastreamento com 35 anos, por volta. Os 35 anos. Fazer mamografia. Mamografia. A ultrassonografia das mamas. Em geral, elas precisam fazer a ultrassom também. Fazem os porque dois. A ultrassom, ela complementa o outro. As mulheres que não têm esse antecedente importante, elas podem começar o rastreamento a partir dos 40 anos, né? De forma anual, tá? Até os 65, de forma anual. E depois fica de 6 em 6 meses, não? Vai afastando, porque à medida que a mulher vai envelhecendo... O risco diminui de novo. O risco vai diminuindo. Por conta da produção de hormônio, Carol? Porque já não tem mais tanto hormônio. Entendi. Exatamente. E, Carol, e essa história do... O Outubro Rosa fala muito dessa coisa do exame, de toque, do autoexame. Do autoexame e tal. Exato. É super importante? É importante, sim, mas eu falo que muitas vezes a mulher fica confusa com o autoexame, né? Porque a mama, eu sempre falo para os meus pacientes, a sensação de tocar a mama é como se você estivesse tocando uma almofada. Sabe que você toca a espuminha, assim? Ela não é uma coisa regular. Então, você toca, assim, que são as glândulas da mama, né? Então, essa sensação dessa espuminha, dessas bolinhas, elas são ok. E pode te enganar no autoexame. Pode te enganar. Mas a mulher que se conhece, ela vai perceber quando tem uma bolinha mais dura. Que foi uma alteração, algo que não tinha antes e que aparece, né? Então, é indicado a mulher fazer o autoexame das mamas uma vez por mês, após o período menstrual. Porque antes do período menstrual, muitas vezes as mamas ficam mais edemaciadas, mais inchadas, às vezes tem cistos que atrapalham o exame. Então, passou a menstruação, uma vez por mês, põe a mãozinha aqui no banho e vai dedilhando a mama, né? E aí você vai se conhecendo. Quando você notar que tem
algo com uma consistência mais dura, tipo a consistência de um feijão ou de uma pedra, aí é um sinal de alerta. O câncer não dói, tá? Não, isso é importante a gente falar, que muitas mulheres ficam, estou com dor na mama, elas já chegam desesperadas. Em geral, são alterações das glândulas mamárias mesmo, reações hormonais, etc. Mas, em geral, o câncer de mama não dói. Tá? Ótimo. Acho que... Carol, obrigada de ter vindo. A gente segue com a programação até às 8 da noite. Tem lives todas as marcas femininas da Editora Abril, que são todas as que vão aparecer. O M de Mulher, o Bebê, Cláudia, L, Estilo, Boa Forma, Cosmopolitan. Doutora Carol, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Cris. Obrigada mais uma vez. Bárbara. Foi muito legal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.